História de Florianópolis. Então, vimos anteriormente que nesta época a nossa ilha chamava-se Desterro, que chegaram mais de 6.000 açorianos na ilha e que para que esses açorianos viessem foram feitas muitas promessas e nenhuma delas foi cumprida. Então, o rei de Portugal prometeu várias coisas para os açorianos e quando eles chegaram aqui não havia o que eles haviam combinado. Então os açorianos eles eram inteligentes e tinham conhecimento de algumas tecnologias que ainda não existiam por aqui. A primeira ideia que eles tiveram foi instalar um moinho de farinha, mas as condições climáticas da nossa ilha não eram igual às da ilha deles lá nos Açores. O solo não era bom para o plantio do trigo, porque na época eles plantavam trigo lá nos Açores. Então aqui não daria para plantar o trigo. E o vento não era constante para que conseguisse fazer as rodas do moinho girarem. Mais uma decepção, mais um sonho fracassado. Além de não terem as coisas, eles não tinham as condições ambientais necessárias para usarem aquilo que eles tinham aprendido. Então eles conheceram os índios e a sua cultura. Lembram que moravam por aqui os índios carijós. E o que os índios faziam? Eles plantavam mandioca e eles pescavam, certo? A pesca é uma coisa que os europeus aprenderam com os índios e a plantação de mandioca também. Então eles criaram, a partir do moinho que eles tinham lá nos Açores, eles criaram um moinho que em vez de usar trigo, usaria farinha, e em vez de usar o vento para girar, usaria a força animal. Então um boizinho era preso a este engenho aqui, ele andava em círculos ao redor deste engenho e ia fazendo com que a farinha fosse formada. Então, assim, os açorianos conseguiram adaptar as ideias e as tecnologias que eles tinham à nossa realidade. Outra atividade importante que a gente vai falar aqui é uma coisa que aconteceu em todo o Brasil, que é a pesca da baleia, certo? Aqui nós temos a imagem de uma baleia, olha o tamanho dela em comparação às pessoas. E aqui nós temos uma pintura que mostra mais ou menos como eles faziam. A baleia era um bicho muito grande, era uma prática muito arriscada, mas por que eles pescavam baleias nesta época? Para duas coisas. A gordura da baleia, o mais importante que eles usavam na baleia era a gordura. Aqui, ó, tá mostrando. Eles usavam para iluminação das ruas públicas. Então, os escravos colocavam a gordura da baleia aqui, colocavam fogo e ficava pegando fogo a noite inteira. No outro dia, toda essa limpeza, tira a gordura antiga, põe a gordura nova e põe fogo de novo, para que as ruas fossem iluminadas. Na época não existia energia elétrica. E aqui, outra utilidade da gordura da baleia. Sabe o cimento que é usado para prender os blocos quando é feita uma construção de uma casa, de um prédio? Coloca o bloco, coloca o cimento. O pedreiro coloca o bloco, coloca o cimento. Naquela época não existia cimento. O que eles faziam? Eles empilhavam as pedras, colocavam madeiras do lado, misturavam a gordura da baleia com o cal e jogavam por dentro para preencher todos os espacinhos. Tanto que hoje existem construções antigas que duram há muitos séculos, porque a gordura da baleia foi muito importante e ela dura mais do que o cimento ainda. E o que mais que eles usavam da baleia? Né? Porque a carne da baleia, existem relatos de que ela não é muito gostosa. Então, eles usavam a língua
que era uma iguaria e era exportada para a Europa, era uma coisa muito chique. Eles usavam os ossos da baleia, que viravam botões e farinha, e as barbatanas viravam leques e espartilho. Ó, isso aqui é um espartilho que uma mulher está usando. É importante dizer que a pesca da baleia, ela foi muito usada na história do Brasil como um todo, e que até hoje a baleia está extinta por este período da história. Então, uma baleia, por exemplo, uma baleia franca, ela tem um filhotinho a cada 2 anos. Então, as baleias, como elas se reproduzem pouco e elas demoram muito para ter filhotinhos, hoje nós temos uma extinção de baleias muito em virtude desta época. Por isso que é muito importante a gente cuidar da natureza e a gente preservar os animais. Mas ela também foi importante para a história da nossa civilização. Ainda bem que não precisamos mais usar isso. Certo, pessoal? Espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre esta época da história. Um beijo!